Fala galera, aqui com vocês, professora Michele Granado, e mais uma vez nós estamos no canal Matemática 10. Bom, galerinha, o assunto de hoje é função de segundo grau, ou então a gente costuma dizer também função quadrática, beleza? Nós já estudamos a função afim ou função de primeiro grau, e hoje nós vamos falar da função quadrática. Vou deixar nos cardzinhos para vocês 2 vídeos que nós já temos no canal sobre função de primeiro grau, beleza? Para quem ainda não estudou, é interessante estudar para a gente estar seguindo essa sequência de função de primeiro grau, depois de segundo grau, para depois nós chegarmos na exponencial e darmos uma sequência no estudo das funções, beleza? Então, função de primeiro grau ou função afim, função de segundo grau ou função quadrática, beleza? Bom, vamos lá para a nossa definição. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau, e a gente às vezes engole essa palavra polinomial, às vezes a gente não menciona ela, fala apenas função do segundo grau. Qualquer função f de R em R, ou seja, uma função que lida com números reais, onde o domínio é número real e a imagem é número real. No videozinho de função de primeiro grau, a gente fala aí de domínio de imagem. E essa função é dada por uma lei, por uma expressão matemática que segue esse padrãozinho aqui, ó, beleza? Ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a nunca pode ser zero. Por que, Michele, que o a nunca pode ser zero? Por que, que o a tem que ser diferente de zero? Se porventura o a for zero, quando você multiplica o x ao quadrado, esse termo ao quadrado vai sumir, vai zerar. Aí a função deixa de ser função de segundo grau, certo? A função de segundo grau, pessoal, ela recebe esse nome justamente por quê? Porque ela é um polinômio, como está escrito aqui, ó. Chama-se função quadrática ou função polinomial. De que grau? Segundo. Ou seja, nós temos essa expressão onde a nossa incógnita x, onde a nossa variável x tem como maior expoente o número 2, certo? Então, o grau dessa expressão, o grau desse polinômio é 2. Olha aqui, ó, tem x ao quadrado, tem x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, beleza? Todos esses são exemplos de função quadrática. Nessa daqui, quanto que vale o nosso a? Quanto vale o nosso a? 3, é quem acompanha o x ao quadrado. Quanto vale o nosso b? Menos 4, não pode esquecer do sinal. Quanto vale o nosso C? Vale 1. O C é aquele cara independente, ele nunca acompanha a variável. Beleza? Prestou atenção? O C nunca está acompanhando a letrinha x. O A acompanha o x ao quadrado, o B acompanha o x e o C não acompanha ninguém. Nesse caso aqui, quanto que vale o nosso A? Qual é o número que está aqui, ó, do lado do x ao quadrado, multiplicando o x ao quadrado? Ah, Michele, nenhum, não tem nada. Opa! Se não tem nada lá, vale quanto? Vale 1. 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Quanto vale o b nesse exemplo? 0. Por quê? Porque a nossa variável x não aparece aqui na expressão. Só aparece o x ao quadrado. Então, é porque esse b era 0, que multiplicou por x, zerou, sumiu. E quem está aqui sozinho, independente? O c. Então, o c vale menos 1. Nessa daqui, galera, quanto que vale o a? Quem é o númerozinho que está aqui escondidinho do lado do x, multiplicando? Menos 1, porque tem um sinalzinho de negativo. Quem é o b? O b, que acompanha o x. 8 positivo. E quem é o c? Tem mais nada aqui, nem somando e nem subtraindo, então é 0. Nessa próxima aqui, quem é o nosso A? Menos 4. Quem é o nosso B? 0. Quem é o nosso C? 0. Porque não tem x e não tem termo independente. Vocês perceberam um detalhe muito importante aqui, ó, vou até destacar. Aqui a gente tinha A, B e C diferentes de 0. Aqui o meu B era 0,
Aqui o meu C era 0. Aqui o meu B e o meu C eram 0. Tem algum problema em o B ou o C ser 0 ou os dois serem 0? Não tem. Quem nunca pode ser 0 é o nosso queridinho A. Ele nunca pode ser 0. Ele sempre tem que ser diferente de 0. Tranquilo? E uma outra observação, gente, é que a gente pode usar tanto aqui a expressãozinha f de x, ou a gente pode escrever que y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que pode ser tanto um número positivo ou negativo para qualquer uma das letrinhas A, B, C, certo? Porque eles são números o quê? Reais. E só o nosso A que tem a restrição. Só o A que nunca pode ser 0. Beleza? Então, toda expressão nessa forma é uma função de segundo grau. Beleza? Vamos relembrar de primeiro grau? Se não tivesse o x ao quadrado, tivesse só assim, ax mais b, essa forma aqui é a função de quê? De primeiro grau, beleza? Então, essa aqui que é o nosso foco agora, a função de segundo grau. Tranquilão? Então, vamos continuar? Valor ou imagem da função quadrática. Galera, a partir de uma função quadrática, duas situações são importantes. É a gente trabalhar com valor ou a imagem dessa função. Então, a gente pode ter duas situações. Primeira situação, dado um x real qualquer, ou seja, me foi dado um x. Esse x é o nosso o quê? Domínio. Ele quer que nós calculemos o quê? O f de x. Ele quer que a gente encontre quem? A imagem. Ele me dá o domínio e eu acho a imagem. Ou ele pode vir aqui e me dar o valor de f de x. Isso aqui, galera, não se esqueça que f de x é o meu y. É a nossa o quê? Imagem. E ele pode pedir para eu calcular o x. E o x é quem? Ele é o meu o quê? Domínio. Então, eu posso sempre ter duas situações. Vamos resumir. Eu posso te dar o domínio e te pedir a imagem, ou eu posso te dar a imagem e pedir o domínio. Beleza? Te dou o domínio e falo, calcule a imagem. Te dou a imagem e falo, calcule o domínio. Beleza? Agora vamos fazer isso na prática. Vamos na prática. Olha só. Dada uma função é f de r em r, ou seja, uma função onde o domínio são números reais que se associam a outros números reais, que são as nossas imagens. É isso que essa simbologia quer dizer. Função f de r em r, de números reais associados a outros números reais. Beleza? E essa função é definida por essa expressão. F de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Determine. Quem que ele quer que eu determine? O valor de f de 1 e f de 0. Bom, quando ele quer que eu calcule o valor de f de 1, ele está dizendo para mim, olha, Michele, eu sei que o x é 1. Eu estou dizendo que no lugar de f de x, eu quero f de 1. Eu estou dizendo, olha, x, no lugar desse x, eu coloquei 1. Olha, x, você é igual a 1. Quanto vai valer a função? Então, eu estou te pedindo aqui o primeiro caso. Eu estou te dando o domínio e quero que você calcule quem? A imagem. Então, eu vou pegar a minha função e vou substituir. F de 1 é igual. Aonde tiver x, eu ponho 1. 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 8. 1 ao quadrado, 1, menos 6 vezes 1, 6, mais 8. Se eu pegar 1 menos 6, vai dar menos 5. Com mais 8, vai dar quanto? 3. Então, quanto vale a imagem da função quando no lugar do x entrar 1? Vale 3. Agora, a mesma coisa aqui, para f de 0. Vamos fazer a f de 0 aqui.
Ele está dizendo para mim que o x vale quanto? Zero. Eu quero o valor da função quando o x é zero. No lugar do x, ele colocou zero. Então, eu vou ter zero ao quadrado, o x é que vale zero, menos 6 vezes o x vale zero, mais 8. Percebeu que eu não estou substituindo aqui, eu não estou mexendo com o valor do b, não estou mexendo com o valor do c. Estou colocando esses valores no lugar do x. F de zero é igual a 0 ao quadrado, 0, menos 6 vezes 0, menos 0, mais 8. Então, a minha função, quando o domínio é 0, tem que resultado 8. Então, o domínio 1 me dá uma imagem 3. O domínio 0 me dá uma imagem 8. Certo? Eu calculei o valor da função. Eu calculei a imagem da função quando o x era 1 e quando o x era 0. Tranquilo? Beleza? A gente fez aqui, ó, o primeiro caso aqui, ó. Dado um x real qualquer, ó, vou pintar o quadradinho. Nós calculamos o valor da função para esse x. Nós calculamos a imagem da função para esse x. Agora, vamos ver um outro caso. Aqui, ó, a mesma função, enunciado é o mesmo. Dada a função quadrática, f de r em r, definida por essa expressão, determine, olha só, o valor de x, caso exista, tal que a função f de x seja igual a 3. Então, ele está pedindo para eu encontrar o x. Olha só, quem é esse x? Isso é uma pergunta. Quanto vale esse x? É isso que ele quer saber. Tal que, essa expressão tal que significa de modo que a minha f de x seja igual a 3. Então, a minha f de x, quanto vale a minha f de x? A minha f de x é toda essa expressão, não é? Aqui, se f de x vale tudo isso aqui e f de x vale 3, qual é a conclusão que eu vou chegar? Que toda essa expressão tem que ser igual a 3. Esse f de x é igual a toda essa galera junta, e f de x tem que valer 3, então eu vou dizer que essa galera toda é igual a 3. Concordam? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8. Então, eu estou pegando a expressão que representa a minha f de x e estou igualando a 3. Porque ele está pedindo para eu achar o x, de modo que a minha função toda a expressão seja 3. Eu vou dizer que a minha função vale 3. Bati o olho, lembrei que agora eu tenho uma equação de segundo grau, então vou jogar o 3 para lá, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8 menos 3 igual a 0. Então, eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 8 menos 3 vai dar quanto? Mais 5. Equação do segundo grau. Quem é o nosso A, o nosso B e o nosso C? Quem é o A? Quem é o carinha que está aqui do ladinho, escondidinho aqui, ó? Tem umzinho escondidinho. Quem é o nosso B que está acompanhando o X? Esse menos 6. E quem é o nosso C? Vou fazer um pouquinho para cá, porque ficou muito junto ali, ó. Quem é o nosso C, galera? Quem é o nosso C? O cara que está sozinho, o 5. Aí vocês vão falar, Michele, para que você está achando o A, o B e o C? Porque a partir desses valores, nós vamos usar a querida, velha e boa fórmula de Bhaskara, que é o método mais tradicional que nós temos para resolver uma equação de segundo grau. Lembra da fórmula de Bhaskara? Primeira coisa que a gente faz é calcular o valor do nosso delta. E quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu preciso dos coeficientes da equação, eu preciso do A, do B e do C. Quem é o B? Menos 6. Menos 4 vezes, quem é o A? 1. Quem é o C? 5. Menos 6 ao quadrado dá 36 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 5 dá menos 20. Menos 36 menos 20, 16. Beleza? Aí tem gente que vai falar assim, Michele,
eu faço tudo junto, eu não calculo delta separado. Tem problema eu fazer tudo junto? Não tem problema. Aí outra pessoa vai falar assim, pô, Michele, eu faço usando a técnica da soma do produto, posso fazer? Pode. Por que eu estou resolvendo fórmula de Bhaskara? Porque é um método que 99% das pessoas lembram de cara. Lembra no primeiro momento. Mas nós vamos fazer outros vídeos com outros exercícios usando outros métodos, beleza? Então hoje, escolher a fórmula de Bhaskara. Depois que calcula o delta, a gente vai em busca do x. Qual é a formulinha do x? Menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Tem aluno que já começa por aqui, porque no lugar de escrever o delta, a pessoa põe a formulinha. Tem gente que faz separado, pode ficar à vontade. Tem gente que joga no lugar do delta, ó, pessoal, essa formulinha, vai fazendo tudo de uma vez. Eu tenho esse costume de fazer separado porque eu acho que a chance de vocês se confundirem diminui. De esquecer de um sinalzinho na hora que tá meio nervoso, com pressa, beleza? Menos, quem é o B? Menos 6, então rola um parênteses aqui, né? Menos da fórmula, e esse outro menos é do 6. Mais ou menos raiz do delta, que é 16, o delta já está pronto aqui, sobre 2 vezes o nosso A, que é 1. Menos 6 vira 6, joguinho de sinal aqui, ó, sinal, parêntese, sinal, sinais iguais dá positivo e diferentes dá negativo. Então, menos 6 vira mais 6. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê, Michele? Porque 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 1, 2. Daí, a gente puxa para cá, ó. A gente tem o famoso x' e o famoso x duas linhas. O x' vai ser 6 mais 4 sobre 2. A gente usa o primeiro sinal aqui. E aqui embaixo vai ser 6 menos 4 sobre 2. 6 mais 4, 10 sobre 2, 5. 6 menos 4, 2 sobre 2, 1. Então, a gente tem um conjunto de solução. Ó, conjunto de solução dessa equação são os valores 1 e 5. Então, ele quer saber o valor de x, caso esse x exista, tal que vai fazer a função resultar em 3. Vai fazer a função ter uma imagem 3. E existe, pessoal, 2 valores que fazem isso. Aí vocês vão falar, Michele, mas eu aprendi que todo domínio tem uma imagem. Lá no seu vídeo de função de primeiro grau, você falou domínio, uma imagem. O domínio tem uma imagem. Lá no gráfico, você fala o tempo todo domínio e imagem. Agora, a gente está percebendo que quando o x é 1, a imagem é 3. Quando o x é 5, a imagem é 3. Porque esse conjunto solução são os possíveis valores de x que vai fazer a função ser 3. A minha função só vai ter uma imagem 3 quando o x for 1 ou 5. Galera, na função quadrática pode acontecer, beleza? Em toda função pode acontecer, na verdade. Domínios diferentes terem a mesma imagem, beleza? Ou seja, o domínio 1 tem que imagem? 3. O domínio 5 tem que imagem? 3. Se a gente fosse fazer um gráfico, que é assunto para um outro vídeo, para um outro momento, a gente ia perceber que ia pegar esse x1 e ligar no 3, ia pegar esse x5 e ligar no 3. Porque esses 2 valores de x servem para fazer com que a função f de x tenha 3 como resultado. Beleza? Então, vamos recapitular. Vamos voltar aqui na primeira tela. Se ele te der o x, você substitui e acha a imagem. Domínio 1, imagem 3. Domínio 0, imagem 8. Se ele te der a imagem, ele está dizendo para você que a f de x vale 3, ele está te dando a imagem. Ele quer que você descubra o x. Quem é o x? Você vai pegar a função toda e vai igualar essa imagem que é 3. Vai transformar numa equação de segundo grau
e vai achar duas soluções, dois possíveis valores de x que fazem a função ter uma resposta igual a 3, uma imagem igual a 3, beleza? Vamos lá, agora vamos ver aqui exercícios onde a gente aplica essa ideia. Vamos lá? A área de um círculo é dada em função da medida r do raio, ou seja, a área é uma função de r igual a π vezes r ao quadrado, que é uma função quadrática. Sabendo disso, calcule a área quando o raio for 5 e o raio quando a função de r, que é a área, for igual a 64π metros quadrados. Olha só, galera, esse r está fazendo o papel do x. Certo? Ele deixou bem claro que é uma função que quadrática do segundo grau. Então, o r está fazendo o papel do x. A gente sabe que o raio é o meu quê? Domínio. E que a nossa f de r, a nossa área, é a nossa o quê? Imagem. Beleza? Então, o que ele está pedindo para você calcular? A área, ele está pedindo para você calcular o quê? A imagem. Quando R, quem é R? O domínio. Quando o seu domínio for 5. Então, a gente sabe que a área nada mais é do que f de R. Então, eu vou lá, f de R é igual a π vezes R ao quadrado. Então, eu quero calcular o valor dessa função que me dá a área quando R é 5. Olha lá, R é 5. É igual a π vezes, no lugar do R, quem que eu ponho? 5 ao quadrado. F de 5, 5 ao quadrado, 25 vezes π. Então, eu vou ter 25π metros quadrados. Ou seja, eu calculei a área quando o raio é 5. No lugar do raio, eu coloquei o valor dele. Eu achei a imagem, eu achei o valor da função quando o meu domínio R era 5. Beleza? Agora, o que ele quer aqui? Ele quer que você ache o raio. Ele quer que você ache o domínio. Quando a sua f de r, quando a sua imagem for de quanto? For de 64π. Pega a função do mesmo jeito. Aqui ele está dizendo para você que a sua FR vale 64. Quem é a sua FR? Ah, Michelle, a minha FR é π vezes r ao quadrado. E o exercício disse que a minha f de r é igual a 64π. Ou seja, você pegou a expressão da função, você pegou essa expressão, que é a função de r, não é? F de r, não é isso? Você pegou essa expressão e igualou a 64, porque ele te disse, olha, f de r você vai valer 64. E aí você vai descobrir o raio. Primeira coisa, a gente já pode vir aqui, ó, e cortar esse π com esse π, porque aqui existe uma multiplicação e aqui existe uma multiplicação. Certo? Quando a mesma letra ou o mesmo número aparece dos dois lados multiplicando, você pode simplificar. O que vai sobrar para você? R ao quadrado é igual a 64. O quadrado passa para o outro lado na operação inversa. Qual é o inverso da potenciação? Radiciação. Raiz de 64, 8. Então, o raio é o quê? 8 metros. Já que a área aqui foi dada em metros. E aqui, gente, eu coloquei metros, mas não é metros, né? Se ele me deu o raio em centímetro, aqui vai ser em centímetro. Beleza? Já que ele me deu a área em metro, o raio sai em metro. Já que ele me deu o raio em centímetro, a área sai em centímetro. Beleza? O mesmo caso. Eu encontro a imagem porque eu te dei o domínio. Eu encontro o domínio porque eu te dei a imagem. Beleza? Só tem que ter cuidado onde você vai colocar esses valores. Vamos para mais um exercício, nosso último exercício da aula. Um exercício contextualizado, na verdade, um exercício que traz uma situação real, certo? Traz uma aplicação da física, galera. Isso aqui, ó, é uma aplicação na área da física, lá nas ciências da natureza, beleza? Enem gosta disso, sabia? Enem, vestibular. Gerador é um aparelho que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica.
Se a potência P, olha, P representa potência em watts, que certo gerador lança em um circuito elétrico é dado pela relação. Ele te deu uma relação, essa relação é uma função quadrática. Por quê? Porque a variável i tem que expoente? 2. Qual é o maior expoente da variável i? 2. Beleza? Em que i representa a intensidade da corrente elétrica, que atravessa o gerador. Determine o número de watts, o número de watts, ou watts, a gente fala watts no dia a dia, né? Tantos watts de potência, né? A gente costuma dizer. Então, determine o número de watts que expressa a potência P, que ele já disse aqui no início, se a potência P, ela é medida em o quê? Em watts. Então, ele quer que você determine o número de watts que expressa a potência P quando o I for de 3 amperes. Ele está usando várias unidades de medida lá da física, watts, potência, amperes, intensidade da corrente elétrica, beleza? Mas mesmo que a gente não se lembre disso, ele deixou bem claro que I é a intensidade, P é a potência, e que essa potência é dada em watts. E ele quer que você ache o quê? O número de watts. Quando I for 3, então você vai calcular P de I é igual a 20I menos 5i ao quadrado. Você vai calcular o valor da potência quando i é 3. Então, ele está te dando o domínio e ele quer que você calcula P de 3, a potência quando i é 3. É igual a 20 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. P de 3 é igual a 20 vezes 3, 60, menos 5 vezes 3 ao quadrado, 9. A potência de 3 amperes é igual a 60 menos 5 vezes 9, 45. A gente pode concluir que a potência para uma intensidade de 3 amperes, ela tem quantos watts de potência? 60 menos 45? 15. Ela tem 15 watts. A siglazinha do watts é um Wzinho. Beleza? Mais uma vez, ele me deu o domínio, que era o valor de I, eu encontrei a imagem, ou seja, a função P, quando tem uma intensidade 3, resulta uma potência de 15, ou seja, entra 3 e sai 15. Esse é o domínio e esse é a imagem. Lá no vídeo de função de primeiro grau eu até menciono. Galera, função é uma máquina transformadora. Quem entrou nessa função? Entrou uma intensidade 3. Entrou uma intensidade 3 lá no gerador. Entra uma intensidade de corrente elétrica e sai uma potência. O gerador é bacana para a gente dar ideia de função, porque a função é como se fosse um gerador. Beleza? Entra um número e resulta uma imagem. Tranquilo? Beleza? Então, galera, ó, esse é o nosso primeiro vídeo de função quadrática. Inscreva-se no nosso canal, por favor, dá aquela força, dá um tapa no like, compartilha aí o nosso canal, fortalece o nosso canal. Compartilha conteúdo matemático para tanta gente que está precisando estudar, quer, como se diz, aumentar o seu desempenho em provas de Enem, de vestibular e está revisando conteúdos. A gente está aqui para isso, beleza? Brigadão, valeu pela companhia, por mais uma vez estarmos juntos e até o próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau.